Vamos refletir nesta noite, queridos irmãos, sobre vivendo dentro do propósito de Deus. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 16, vamos ler do verso de 1 a 9. Vamos descobrir como podemos viver dentro do propósito de Deus. Provérbios 16, verso de 1 a 9. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvidas serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelos pecados, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pai querido, Pai celeste, que tua palavra, ó Deus, sirva de guia, de bússola, direção para nossas vidas, para o nosso viver, e que, ó Pai querido, teu Santo Espírito conduza, ó Deus, minha mente, as palavras, as emoções, para anunciar somente o teu querer. E que esta palavra, ó Deus, ao chegar no coração de cada irmão, nesta noite, o Senhor, ó Deus, traga a direção e a resposta, conforme seja a tua vontade, o teu querer. Que, ó Pai querido, nada venha impedir, ó Deus, a compreensão da tua palavra, e que a tua palavra nos desperte, ó Deus, nos motive a permanecermos sempre na tua vontade. Assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma das coisas mais difíceis para nós é quando nós temos certeza de que nós estamos fazendo uma escolha correta, fazendo tudo certo, e de repente tudo dá errado. É impressionante isso. Não sei se já aconteceu na tua experiência, na tua vida, na minha já aconteceu. Faz todas as escolhas certas, planeja tudo, se esforça e de repente nada sai conforme nós planejamos, né? Nós sempre queremos o propósito, a vontade de Deus, que ela seja de uma certa maneira positiva para nós. Nós não lidamos bem com um projeto que não dá muito certo. Então, no ministério pastoral, o que eu mais lido ao longo desses anos são com projetos que não deram certo. Parece que a escolha ministerial nos leva a conhecer pessoas que fracassaram em suas vidas, em suas famílias, fracassaram em suas carreiras, fracassaram em seus empreendimentos. E isso que eu percebo assim, não é ruim, não é mal, faz parte da vida. Porque eu posso falar para os irmãos com toda certeza que estamos aqui nesta noite. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma, tivemos algum projeto nosso que não chegou àquilo que nós ansiávamos e desejávamos. Esse faz parte da vida. Como falamos semana passada, o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, no mundo nós teríamos projetos que não fracassariam. Como nós então devemos entender, viver o propósito de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas? Eu gosto muito do Salmo, do Provérbios 16, porque ele fala que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. E aqui é um grande segredo para mim e para você nesta noite. Você pode planejar tudo, você pode se esforçar em tudo, mas, meu amigo, lutar contra Deus é um caminho muito ruim, viu? Aprenda na sua vida a não lutar contra Deus. Teve um homem, aliás, que lutou contra Deus, que foi Jacó. Lutou e saiu depois arrastando a perna, infelizmente. Mas ali
Deus mudou o nome e a vida dele, a história dele. Então a gente aprende que mesmo na nossa rebeldia, Deus nos dá uma oportunidade para crescimento. Então eu não acredito em projetos fracassados. Eu acredito que projetos, eles podem ser sempre realinhados à vontade e ao querer de Deus. Observe comigo Romanos capítulo 8. Quero ler alguns versos de Romanos capítulo 8. Vai comigo no verso 1 e 2 e perceba o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 11 agora. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o que eu entendo na vida é que os nossos projetos, aos nossos olhos, podem fracassar. Nós podemos passar por um vale, por experiências ruins e negativas, mas aos olhos de Deus, nós estamos sendo moldados e direcionados ao grande propósito dele, ao querer dele, à vontade dele. Porque a nossa grande batalha espiritual, alguns vão dizer que é a nossa batalha contra o diabo e as suas hostes do inferno. Eu quero dizer para o irmão que não. A maior batalha espiritual minha e sua em vida é o meu eu e o controle de Deus. Esse é a grande batalha espiritual, a grande batalha da vida cristã. Porque eu quero algumas coisas para mim, mas Deus quer outras. E às vezes isso entra em conflito. E às vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. E nós não queremos a vontade de Deus. E nós não queremos fazer a vontade de Deus. E nós não queremos viver o propósito de Deus. E Deus vai falando conosco: não é esse caminho, meu filho. E você continua no mesmo caminho. E você continua indo pelo mesmo caminho. Todos os caminhos do homem, verso 2, lhe parecem puros, mas o Senhor está avaliando a sua cerviz, que é a melhor tradução, que está avaliando a sua perseverança. Não seria bem essa palavra, porque perseverança é um aspecto positivo. Seria cerviz mesmo, por enquanto. Daqui a pouco eu posso lembrar de uma outra palavra. Mas cerviz nos indica aquela pessoa que tem uma opinião e não quer mudar. E vai naquele negócio. Sabe aquela pessoa que quer quebrar o cascalho, e fala: é esse o caminho. E alguém falou: mas você já tentou esse outro caminho? Não, mas eu quero esse caminho. E aqui está dizendo: todos os seus caminhos parecem ser puros. E eu vou te falar uma coisa: você pode guerrear contra Deus, e Deus deixa você guerrear contra Ele. Você nunca vencerá o Senhor. Eu tenho aprendido na minha vida que melhor é: Pai, a oração de Getsemane, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que Tu queres, a Tua vontade. E é só quando eu quebro a minha cerviz, é só quando eu quebro a minha opinião, é só quando eu me rendo ao Senhor, é que eu vou chegar ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Tome muito cuidado, irmão. Não existem projetos que fracassam, existem sim escolhas nossas que estão longe e distantes daquilo que Deus quer para nós. Você confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Amém? Você confia nisso? Levanta sua mão direita e diz assim: eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para a sua família, para os seus negócios. A vontade dele é essa, é boa, perfeita e agradável. O problema é que às vezes é a sua serviço, é você, é o seu eu, é o seu querer, você está nessa batalha. Por isso que ele indica aqui o caminho, no verso 3, consagre ao Senhor tudo que você faz
e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos falar um pouquinho do que significa consagração. Quando os judeus iriam consagrar alguma coisa, então eles tinham que fazer um sacrifício. Um sacrifício. Imolar, então, se ele tivesse cometido, por exemplo, um homicídio, então ele ia ter que pegar e levar um cordeiro a cada 7 semanas. Dá para você entender o que eu estou explicando para você? Ele adulterou. Então ele ia levar um cordeiro na festa dos tabernáculos, para se purificar, para se consagrar. Lá em Levítico tem regra para tudo, viu, queridos irmãos? Eu estou ouvindo alguns judeus agora nesse período, eu sempre segui alguns rabinos, eu sempre gostei de ouvir os salmos no hebraico. Se você nunca teve essa experiência, faz essa experiência. Tem muitos rabinos que fazem isso. E agora, com o motivo das guerras, parece que eles estão mais acentuados nisso. E acho muito interessante de ouvir eles, e depois eles explicam na maneira da visão judaica deles. Mas teve um dia desses, um judeu que ele um dos rabinos virou e falou assim: não queira ser judeu, porque são mais de 5.000 regras para se cumprir, e você descobrirá que você não conseguirá cumpri-las, e aí você viverá com uma culpa eterna na sua vida. Então, consagrar, para mim e para você, perdeu muito o efeito. Nós achamos que nós não temos mais com que se consagrar, mas Jesus nos fala que nós precisamos nos consagrar. Ele não nos diz isso? Ele fala que nós precisamos orar, entrar no nosso quarto e orar e falar com o Pai que está em secreto. Ele falou que nós precisamos dar esmolas e que a nossa mão direita e a mão esquerda não devem ficar sabendo. Ele falou que nós deveríamos jejuar, e quando jejuássemos, e preste atenção, o judeu jejua toda sexta-feira até sábado. O judeu jejua toda semana, mas tem o jejum também de 21 dias, que é próximo a Yom Kippur. Depois tem o jejum da purificação, próximo da Páscoa. Eu não sei aonde a igreja perdeu a visão e o entendimento do jejum. Eu não sei. Jesus jejuou sim ou não, irmãos? Ele jejuou quantas vezes? Quantas vezes Jesus jejuou? Ele era judeu. Lembra que os discípulos entraram e eles estavam com fome? Porque eles estavam no jejum. Ele jejuava toda semana. Antes de começar o ministério, jejuou. Antes de ir para o Getsemane, ele estava jejuando. Ele foi para a ceia, saiu da ceia e foi se retirar com os apóstolos, ficou no Getsemane, e ali estava jejuando também, buscando a Deus. E nós perdemos. A igreja primitiva jejuava. Nós vimos recentemente aqui na igreja, em Atos capítulo 6, quando nós estamos estudando pela manhã, nós vimos que quando Pedro foi preso, a igreja ficou em oração e jejum. Agora, para a gente encher a igreja, a gente só enche a igreja quando oferece comida. E a gente deveria encher a igreja quando a gente está oferecendo uma semana de jejum. Mas se eu falar, irmãos, vai ser uma semana de jejum, você vai fazer o jejum você vai só comer à noite, você vai ficar o dia inteiro sem comer, e você vem entregar o seu jejum aqui na igreja à noite. Irmãos, vocês acham que vai dar certo? Seja sincero, você viria? Você faria isso? Por isso que muitas das vezes nossas vidas não estão dentro do propósito de Deus. Nós não queremos. Dá para você entender? Deus quer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas você não quer. Mas Jesus já fez tudo, é tudo pela graça, pastor. Sim, querido, tudo pela graça o quê? A sua salvação. Mas e a sua santificação? E a sua santificação? O apóstolo Paulo não fala para nós que nós não devemos entristecer o Espírito Santo? E nós devemos fazer o quê? Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E como que a gente é cheio do Espírito Santo? Só em casa?
Não. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele vai nos falar, então quando estiverem reunidos, que um traga salmos, outro traga cânticos, orações espirituais, para que assim vocês sejam cheios do Espírito Santo. Não é só a sua casa, a sua consagração em casa, mas é a sua consagração em casa que fará com que esta reunião tenha um efeito maior sobre nossas vidas. O maior equívoco de nós como cristãos é acharmos que somos salvos pela graça e agora nós barateamos essa graça. Barateamos o sacrifício de Cristo Jesus. Ele te deu graciosamente, mas aqui está falando, consagre. Quem aqui quer ter uma família feliz e próspera? Amém? Amém? Consagra. Consagra, se consagra. Se consagra. No culto de quarta-feira, vem consagrado, vem entregar o seu jejum na quarta-feira. Vem entregar o seu jejum na quarta-feira. Vem domingo de manhã, vem consagrado ao Senhor. Colocar sua vida diante do Senhor, sua família diante de Deus. Quantos aqui já foram assistir o filme Os Sons da Liberdade? Quantos aqui já foram? Já foram como família? Não foram? Tarefa de casa essa semana, irmãos. Todos precisam ir assistir. Todos. Para que nós entendamos o mundo que nós estamos vivendo. A gente está vivendo inebriado achando que a gente tem que ganhar dinheiro e que com dinheiro a gente vai resolver os nossos problemas. Não é não, querido irmão. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. E como povo de Deus nós precisamos fazer muito mais. Fale comigo o verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que serão bem-sucedidos? Porque ao você se esvaziar, você se encherá de Deus. É só quando você se esvazia de você e fica em total dependência de Deus, que você fica cheio do Senhor. E aí vem o verso 5, verso 4. O Senhor faz tudo com propósito, até o ímpio para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Perceba, queridos irmãos, existe uma sequência muito lógica na mente de Salomão aqui. Existe uma sequência muito lógica para se viver o propósito de Deus, para se viver dentro da vontade de Deus. Nós precisamos quebrar a nossa cerviz, nós precisamos nos consagrar a Deus. Nós precisamos entender que o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus é o melhor para as nossas vidas. Está sofrendo de ansiedade aí, irmão? Ora mais, busca mais a Deus, jejua mais, guarda mais as tuas lutas, guarda mais isso. Tem gente que comete o cúmulo do absurdo de ficar postando as suas lutas e dificuldades nas redes sociais. Não é feito para isso. O que é feito para isso? O teu quarto secreto. Se derrama lá no altar de Deus. Se derrama lá no altar de Deus. Tem gente que ainda faz pior. Tem gente que ainda vai e conversa com o ímpio. Entrega tudo de lambuja para o inimigo de nossas vidas. E aí vai tudo piorando na vida. Aí conta para a pessoa que está lá no trabalho, conta para a pessoa que não tem visão espiritual, que não tem entendimento, conta da vida toda para todo mundo. Aí não entende por que a vida fica, tem aquela expressão caroço de angu, né? Você já comeu angu com caroço? É ruim, né, irmãos? Não é legal, né? Aí fica aquele caroço de angu na vida, fica sempre comendo, está empelotado o angu, não fica bom. Por quê? Porque você mesmo está fazendo as suas escolhas. E as suas escolhas não são boas. Quebra a tua cerviz. E como que a gente quebra a nossa cerviz? A gente quebra a nossa cerviz no quarto secreto. Querido, é no quarto secreto, é na oração, é ali diante de Deus. Eu vou te fazer ainda mais, homens e mulheres casados. Tem coisas que você nem deve ficar falando para o seu marido, para a sua esposa. Como assim, pastor? Eu tenho que contar tudo para minha esposa? Não. Lixo, você joga no lixo. Lixo existencial ainda mais. Joga no lixo. Se limpa. O que a gente faz com lixo? Você quando pega o lixo lá da sua casa e vai jogar fora. Aí você volta para dentro de casa, você não lava as mãos? Tem dia que eu jogo o lixo, eu tenho até que tomar banho. Porque é lixo.
Então aprenda, querido irmão, aprenda que Deus rejeita, Deus detesta o orgulhoso, Deus detesta aqueles que não se rendem a Ele. Aqueles que não se rendem a Ele. Agora, aquele que aprendeu esse caminho, que nos leve e nos conduz ao arrependimento, que nos leve e nos conduz a quebrar a nossa cerviz, que nos leve e nos conduz a sair do caminho do orgulho. Olha, lê o verso 7, lê aí, homens, o verso 7 para mim. Então você está lutando com quem? Você está lutando contra um governo ímpio, pagão? O outro também era, infelizmente. Você está lutando contra o quê? Contra um chefe? Está lutando contra uma estrutura? A gente está vivendo diante de uma estrutura demoníaca anticristã. Como que a gente vai vencer? Com as armas humanas? Não, queridos. Com as armas espirituais. É com as armas espirituais. Com as armas espirituais nós teremos vitória. Nossos olhos estão estarrecidos com o que está acontecendo em Israel. Eu choro pelos dois lados hoje. Eu estava chorando só por Israel, mas hoje eu choro pelos dois lados. Porque, infelizmente, ali na faixa de Gaza, tem até cristãos, e eu nem sabia disso. Tem até cristãos na faixa de Gaza. E eu fico me perguntando para Deus, Deus, se o Senhor faz com que os inimigos vivam em paz, por que que os inimigos de Israel estão crescendo? Estão aumentando? E aí, queridos irmãos, a gente precisa entender algumas coisas profundas da vida. Quanto mais se aproxima o tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mais os dias ficam tenebrosos. Hoje eu vi nas redes sociais, mostrando em diversos países que já estão marcando a casa de pessoas que são judias. Aonde vai a barbárie humana? Tudo o que é isso? Cerviz, orgulho, soberba, coração que fica longe de Deus e não se rende e não se arrepende ao Senhor. Onde que vai fazer isso? Como que pode um ser humano abrir o ventre de uma mulher grávida, tirar o feto e ficar filmando até a morte chegar do feto e da mulher grávida? Onde já se viu isso? Que monstruosidade! Eu falei, Deus abriu as portas do inferno? Eu perguntei, eu fui para o quarto e fui orar, eu perguntei, Senhor, abriu as portas do inferno? As legiões de demônios agora estão aí alvoroçadas e tomando o controle de todos os lugares. Deus me disse, sim, Carlos, meu povo não ora, meu povo não jejua, meu povo não se compadece da palavra, meu povo acha que está passeando na face da terra, meu povo não está vivendo o propósito pelo qual eu criei e gerei o meu povo amado, e gerei através do sangue do meu Filho, Jesus Cristo. Oh, queridos irmãos, essa noite, queridos irmãos, a palavra de Deus está nos conduzindo e nos chamando, queridos irmãos, a viver dentro do propósito de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Jamais passarão. Elas se cumprirão, todas elas. Nós veremos essas coisas tudo sendo aniquiladas, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Consagre então ao Senhor tudo que você faz. Para de ficar lutando na tua vida, na tua força, no teu jeito, no teu querer. Quebra essa cerviz, quebra esse caminho seu. Ora mais diante do Senhor. Pastor, mas eu comecei a orar, ora mais, ora o dobro. Pastor, mas eu comecei a jejuar, jejue mais.
Não jejue só um dia. Não tire só uma refeição. Minhas filhas estudaram no colégio adventista. E eu fiquei muito admirado com eles. Porque eles guardam de sexta para sábado. E Deus tem falado muito para mim sobre isso. Sobre se guardar para Deus. Sobre de fato se entregar ao Senhor. Eu nasci dentro da Igreja Batista, eu amo demais o ministério da Igreja Batista. Me converti dentro de uma Igreja Batista, me batizei dentro de uma Igreja Batista, fui enviado para o seminário através de uma Igreja Batista, estudei no Seminário Batista, fui consagrado ao Ministério Pastoral Batista, sou pastor há 25 anos, Batista. Comecei uma Igreja Batista dentro da convenção. Eu sou batista. Só não tenho o nome Batista porque minha família não tinha Batista. Mas os irmãos sabem que eu não sou apegado com essas coisas. Aqui nesse púlpito eu não estou aqui defendendo denominação. Eu estou defendendo e pregando a palavra de Deus. E por isso que eu sou batista, porque eu acho que é o que mais me aproxima na palavra de Deus. Mas eu ouço, vejo e retenho o que é bom. E eu quero te dizer, queridos irmãos, nós precisamos aprender a nos consagrar mais a Deus. Está lutando com muitas coisas na sua vida, querido irmão? Será que não está na hora de você se entregar mais ao Senhor? Será que não está na hora de você não estar conseguindo vencer algumas coisas? Viva um degrau a menos na sua vida que você viverá melhor na presença de Deus. A gente está numa sociedade que a gente quer só ficar subindo degrau, né? Então a gente quer sempre fazer uma viagem melhor, comer uma comida melhor, vestir uma roupa melhor, trocar um carro e ter um carro melhor. A palavra aqui diz para mim e para você nessa noite, verso 8, é melhor ter um pouco que retidão do que muito com injustiça. Viva um degrau a menos. Viva um degrau a menos, irmão. Principalmente nessa época agora, dá um passinho atrás, viva um degrau a menos. Seja bom mordomo com as coisas que Deus tem te dado. Seja bom mordomo com isso. Seja bom mordomo com seus dízimos, com as suas ofertas. Pastor, as coisas ficaram caras demais. Então viva um degrau a menos. Viva um degrau a menos. Saia dessa esfera consumista, narcisista, do orgulho, da vaidade, presa ao dinheiro. Viva na presença do Senhor. Viva o verdadeiro propósito da sua vida. Viva para o Senhor Jesus Cristo. Viva para Deus. Viva para o reino dele. O último verso diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Mas como você vai saber os passos que Deus quer que você dê? Se você não lê a palavra, se você não ora, se você não jejua, se você não se entrega nem se consagra ao Senhor. Como você vai saber qual é o próximo passo que você tem que dar na sua vida? Se você está buscando coisas mágicas ainda no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Como que você vai entender o próximo passo? Se você está ouvindo mais a notícia da terra e ouvindo menos a notícia do céu. Como que você vai viver e ensinar os seus filhos a viverem no propósito de Deus, se você ainda está quebrando cabeça na sua vida? O nosso desafio nessa noite, ao ler a palavra do Senhor, esse texto tão profundo e maravilhoso, escrito por Salomão, que foi o homem mais sábio da face da terra, se tornou o homem mais rico na face da terra. Não houve um homem tão rico como Salomão, em toda a face da terra, em toda a história humana. Nem os faraós, nem Alexandre chegou a ter as volumosas riquezas de Salomão. Mas Salomão se perdeu. Salomão se perdeu. E se perdeu por causa da sua
Fala para mim. Cerviz. Não achei outro nome melhor ainda, irmãos, mas espero que você esteja entendendo. No seu orgulho, na sua vaidade. Mas ele escreve Eclesiastes. Talvez essa possa ser a sua aventura nessa semana, ler Eclesiastes. Alguns dizem que ler Eclesiastes é como chupar limão, que é um livro muito azedo. Eu concordo, porque ele fala para nós que tudo é vaidade. Mas é interessante que ele escreve o livro de Eclesiastes já no final de sua vida. E eu penso que ao escrever Eclesiastes, ele reconhece: eu não podia ter seguido essa cerviz, esse orgulho. Que Deus livre a mim e a você, e que nessa noite a gente se derrame diante do Senhor e experimente do Espírito Santo dele em nós, transformando o nosso viver, para que a gente possa viver esse propósito maravilhoso de Deus, essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos convida a se aprofundar, a entender o Teu querer, a Tua vontade. E que nós, ó Pai, ao sairmos daqui, venhamos de fato, ó Deus, buscar o Teu querer, menos de nós e mais de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter essa fome e sede do Senhor, das Tuas palavras, do Teu Espírito, do Teu querer. Toma, ó Deus, a minha vida, a vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos nos consagrar mais. Que nós possamos, ó Deus, aprender a viver dentro desse Teu querer, dentro dessa vontade, Pai. Para que assim a gente possa experimentar essas coisas maravilhosas que estão nesse texto. O Senhor, ó Deus, transformando os inimigos em amigos. O Senhor, ó Deus, transformando perseguição em tempo de paz. O Senhor transformando, ó Deus, os dias amargos em dias doces. E que assim, ó Deus, seja a nossa caminhada e a nossa jornada, vivendo sempre para o Senhor e para a Tua glória. Toma as nossas vidas, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.